Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje temos um vídeo um pouquinho diferente, trazendo algumas das minhas polêmicas opiniões sobre o cinema. E calma, não vou falar nada que vai destruir o canal, eu espero, mas são algumas coisas que eu observei ao longo dos anos que eu queria trazer aqui para saber um pouquinho também da opinião de vocês. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Opinião número 1. É importante assistirmos a filmes ruins. A ideia por trás dessa opinião, que parece um pouco ridícula, é que a gente aprende muito mais vendo um filme ruim do que um filme bom. Pelo menos essa é a minha experiência. Quando você vê um filme que é uma verdadeira obra-prima, é um filme que você daria um 10, um 9, você acaba ficando tão sugado para dentro da experiência, fica tão imerso dentro do mundo que o filme constrói, que às vezes você não consegue absorver tudo tecnicamente que um filme tem para oferecer. Então, talvez a fotografia te chame muita atenção, mas você não preste muita atenção nos efeitos visuais, ou na direção em si, ou nas atuações, porque você está dentro daquele mundo que foi proposto. Isso acontecia muito comigo nos filmes do Spielberg, tanto que só vendo The Post que eu percebi uma técnica que o Spielberg usa desde o início da década de 70, que ele usa planos sequência bastante longos, mas ele fica mudando o enquadramento dos planos sequência ao longo do tempo. Então, basicamente, ele faz uma edição ao vivo e isso acaba ficando bem imperceptível para o público em geral. Então, filmes bons têm essa capacidade de te deixar muito imerso dentro da história. Filmes ruins, por outro lado, chamam a atenção para todas as pequenas falhas e inadequações que eles têm. Então, dessa maneira, as críticas que eu tenho para filmes ruins são muito mais estruturadas, geralmente, como por exemplo essa que eu estou jogando aqui na tela, do que as críticas que eu tenho para bons filmes, porque nos filmes ruins eu percebo todas as pequenas falhas de roteiro, como é que uma atuação destoa das demais, como é que a fotografia não trabalha com o mesmo tom que a narrativa em si, como é que a direção fez uma escolha meio estranha de posicionamento de câmera. Então acaba que os filmes ruins, eles nos permitem aprender muito mais do que os bons filmes. Claro, se você não tem a pretensão de se tornar um profissional da crítica de cinema, talvez não seja uma questão muito atrativa para você. Não quero aprender assistindo aos filmes ruins. Mas outra vantagem que você tem ao assistir filmes ruins é que você valoriza os filmes bons muito mais, né? Então, quando você segue aquela regra do IMDb, que você só assiste filmes nota 7 ou acima, você acaba criando uma expectativa que pode também te atrapalhar a aproveitar os filmes que você talvez amaria. Então, quando você entra achando que um filme vai ser um espetáculo, que vai ser uma obra-prima, magnum opus de um diretor ou de uma diretora, a sua expectativa acaba te traindo muitas vezes, né? Então, assistir a filmes ruins te dá algo mais realista para comparar com essa experiência que você está tendo, e dessa forma você consegue aproveitar ainda mais os filmes bons pela existência dos filmes ruins. Opinião número 2. Filmes animados não são um gênero, mas sim uma forma. Na verdade, os filmes animados são um formato. Assim, eu não entendo como é que a gente chegou nessa conclusão de que um grupo de filmes que é completamente diverso poderia ser caracterizado por um gênero só porque eles têm a mesma forma de execução. Isso é um tanto quanto absurdo. Seria a mesma coisa de falar que existem os filmes preto e branco e os filmes a cores. E são esses dois gêneros que você vê na locadora. Tem lá, ao invés de ação, drama, aventura, ficção científica, não. Tem lá a cores, preto e branco. É a mesma coisa, porque a animação em si, você tem ali desde Akira, Ghost in the Shell, que são animações de ficção científica que envolvem temas maduros, filosóficos, adultos, até animações que são para toda a família, mas tem uma estruturação, por exemplo, dentro do gênero dos filmes de super-herói, que por si só é um subgênero de fantasia, que é o caso de Homem-Aranha no Aranhaverso, inclusive uma bela indicação para quem ainda não viu, que está na HBO Max. E também tem animações que são tão violentas que só de mostrar o trailer aqui eu seria desmonetizado, como é o caso de Fist of the North Star. Então, eu acho animação uma forma, não um gênero. Eu acho muito estranho como é que isso foi colocado nos Oscars, porque acaba que você tenta empacotar vários filmes que são completamente diferentes dentro de uma só alçada, dentro de um só guarda-chuva, como dizem os americanos. Então, na verdade, eu não considero que quando você vai procurar um tipo de filme específico, o nome da animação, você não está procurando por uma animação, né? Você está procurando por um filme de comédia, por um filme para família, um filme de ficção científica, etc. Então, de forma geral, eu não entendo muito bem de onde é que surgiu essa ideia de classificar filmes animados como sendo uma coisa só, me parece muito estranho. E talvez você esteja se perguntando, mas Pedro, isso não é uma opinião polêmica. Por que isso é uma opinião polêmica? Tá literalmente no Oscar, que é talvez o prêmio mais importante, apesar de também não valer muita coisa, mas ele é o prêmio mais importante da sétima arte. Então,
o consenso geral parece pender para esse lado, pelo menos essa é a visão que eu tenho conversando com outras pessoas. Ah, mas a sua opinião polêmica então é que a animação não é coisa só de criança, que é coisa para crianças, adultos, todas as pessoas. Não, o meu ponto é que a animação não é um gênero, é só uma forma de se fazer um filme. Opinião número 3, eu odeio filmes que têm interpretações 100% abertas quanto ao seu significado. E aí eu já escuto as vozes nos comentários dizendo: uai, pra quem tem ali uma série de explicados no canal, isso é no mínimo irônico, né? Enfim, a hipocrisia. Então não é que eu odeie todos os filmes que têm alguma abertura para interpretação no seu subtexto, é porque eu não gosto de filmes que se apresentam meramente como algo interpretativo, algo que tem basicamente só subtexto, digamos assim. Então, vou te dar um exemplo. Eu adoro o filme Animais Noturnos, do Tom Ford. Ele tem ali várias camadas diferentes, inclusive eu tenho explicado dele também no canal, que é um dos meus vídeos mais assistidos. Porque nesse filme você tem um roteiro base, né, um roteiro que é mais ou menos padrão a ser seguido, com um subtexto muito rico, né? Você tem uma série de metáforas e alegorias que são trazidas por uma questão metalinguística dentro do filme. Isso eu acho excepcional, adoro filmes que fazem isso. A mesma coisa de A Chegada, mesma coisa de It Follows, mesma coisa de uma série de filmes que eu realmente gosto muito, que são filmes que têm um texto, né, uma história que se desenvolve com um roteiro razoavelmente tradicional e tem um subtexto. E eu também gosto de filmes que dão uma certa subversão em cima dessa questão da linearidade do roteiro. Então eu adoro Pulp Fiction, adoro Memento. Esse não é o meu problema. O meu problema é quando a gente chega em filmes como O Anjo Exterminador, de Luis Buñuel, ou como os filmes do David Lynch em geral, especialmente Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, que você tem um filme que o roteiro por si só não conta uma história que faz sentido sem uma interpretação por trás. Mesma coisa de Mãe. Você depende de captar um subtexto e interpretar o que o filme quer te trazer para aproveitar a experiência. E eu pessoalmente não gosto disso. Eu acho que isso é uma forma um pouquinho direta demais de trazer uma mensagem, apesar dela não ter ali uma interpretação certa, digamos assim, definitiva. Talvez ela tenha na cabeça do diretor, né? Mas eu não gosto de como é que esses filmes são trazidos para chocar o público, para fazer o público pensar. Eu acho que é uma maneira menos legal de trazer essa ideia do que colocar um texto que tem um subtexto profundo. Então quando eu vou lá no cinema e não entendo nada do que Mãe quer trazer, porque ele não tem uma história que faz sentido internamente, né, sem você extrair outras questões que estão fora do filme e comparar com aquilo que foi trazido, e eu não acho uma experiência cinematográfica legal. Mesma coisa do Anjo Exterminador, do Luis Buñuel. É um filme que é nonsense se você pegar ele literalmente, então você precisa abstrair para aproveitar a história, e para mim isso não é algo muito proveitoso. Eu sei que muita gente adora, especialmente no caso do David Lynch, que eu pessoalmente não costumo gostar muito dos filmes dele, porque realmente eu não enxergo muito proveito em ter que fazer um exercício em cima do filme para entender o que a história está querendo me dizer, qual que é o subtexto, qual que é a narrativa, quais são as alegorias trazidas, etc e tal. Eu quero uma narrativa que traga, assim, pontos mais profundos, mas quando você tira a narrativa do filme, para mim, se torna mais uma performance artística, num sentido de algo que deveria estar num museu, algo nesse sentido, mais uma arte que tem fim em si mesma do que necessariamente uma história narrativa. Eu acho que o cinema tá aí justamente para contar histórias, então não é geralmente um tipo de filme que eu procuro, e quando eu vejo não é um tipo de filme que eu costumo aproveitar muito, apesar de, no final das contas, eles sempre renderem aí conteúdo adicional pro canal, porque eu acabo fazendo ali um explicado do filme para compartilhar a minha interpretação da obra junto com o que eu consegui trazer aí do que o diretor tinha como objetivo ao trazer o filme. Mas eu pessoalmente não sou o maior fã de filmes 100% abertos. Mas agora eu quero saber as suas opiniões. Talvez as suas opiniões nem sejam tão polêmicas assim e você concorde com tudo que eu falei, ou pelo contrário, você acha agora que eu sou uma pessoa muito pior porque você discorda dessas minhas 3 opiniões polêmicas. Mas claro, deixem tudo aqui nos comentários, porque tudo é sempre muito válido. Se vocês gostaram do vídeo, clique na marca dela para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, que vão fazer parte da crítica. Então é isso aí, YouTube. Até a próxima.